Muito bem, boa noite a todos. Estudar a palavra do Senhor. Como estamos chegando na Páscoa, que é daqui a 15 dias, e na semana que vem já é o nosso musical, repito, então estamos aqui bem próximos. E nós falamos já sobre a última ceia de Jesus. Depois nós falamos também sobre a agonia de Jesus na oração do Getsemane. E hoje nós vamos estudar um aspecto da prisão de Jesus Cristo. Eu vou convidá-los a abrirem as Bíblias em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, a partir do versículo 43. Nem todas as parábolas, nem todos os eventos são relatados em todos os evangelhos, mas este aqui é um evento que é narrado por Mateus. Eu não vou ler só Marcos, e vou dar uma pulada em alguns dos evangelhos, mas em Mateus 26, 47 e 56, você vai ter em Lucas 22, de 47 a 53, e em João 18, de 3 a 11. Então você tem esse relato nos 4 evangelhos. Mas vamos nos basear em Marcos, como nós temos feito. Nós temos baseado em Marcos esses estudos e a gente vai e pega algum detalhe de algum outro escritor. Tá certo? Vamos lá. Marcos, capítulo 14, verso 43. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais sacerdotes e dos escribas e dos anciãos. E com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus. Ora, o que eu traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se dele, disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram suas mãos sobre ele e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo, Jesus disse-lhes: saístes com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o todos, fugiram. E certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu. E os jovens lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu deles. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então, ele era um dos 12 apóstolos. A Bíblia diz também que quando o Senhor Jesus fosse traído, seria por um amigo, uma pessoa que estava ali no convívio dele, um amigo. Salmo vai dizer isso: até o meu próprio amigo íntimo, a quem eu tanto confiava e comia pão comigo, esse me traiu. Então, tem uma profecia aí a respeito de Judas, mas nós vamos pensar o seguinte: irmãos, não precisava de ser Judas. Não precisava ser Judas. Judas poderia ter evitado. Porque Jesus, ele falou dos escândalos. Olha, eu vou ter que passear, andar um pouco na Bíblia, passear não, vou ter que andar um pouco, para só dar as referências bíblicas, mas você não precisa de ir lá, eu só vou ler, mas a história eu estou contando para você, tá? Mateus capítulo 18, verso 7, Jesus diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então, não precisava de ser Judas. Mas daí fala, como é que ele poderia ter evitado isso? Eu me coloquei no lugar de Judas e queria que você se colocasse. Como é que a gente evita cair num pecado, num escândalo? Bom, vamos pensar.
Judas, ele dava indícios de mau caráter. Ele dava indícios. Quando Maria, irmã de Lázaro, ungiu Jesus, Jesus lembra que tem duas unções, perdão. Aquela mulher pecadora no começo do ministério, que eu já falei recentemente, esse ano ainda, eu me lembro que eu falei sobre ela, e a unção de Maria, que foi no final de ministério de Jesus, já Jesus fala que para ungí-lo, já para a morte. E esse relato está em João 12. Olha o que João fala sobre Judas, em João 12, sobre o caráter dele. João capítulo 12. Isso tinha acontecido uma semana antes. Na verdade, olha, no verso 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arrátel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, enchendo-se a casa do cheiro do unguento. Então um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, João relata, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Ele era ladrão. João relata isso, mas ao que parece, os discípulos não perceberam isso. É o que parece. Com a traição, com certeza, eles não perceberam que Judas era o traidor. Porque quando João pergunta para Jesus, quem é que vai te trair? Ele fala, aquele que eu der um bocado molhado. E ele dá para Judas. E logo após, olha o que acontece. Você está em João comigo 12? Vai para o 13, que é a última ceia, né? João 13, 27. Após Jesus ter colocado o bocado dado para Judas, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo e já era noite. Então, talvez ninguém desconfiasse. Sabe de uma coisa? Talvez você não desconfie de mim. E eu não desconfio de você. Talvez a sua esposa, o seu marido não desconfie de você. Talvez seu filho não desconfie de você. Tem uma pessoa que sabe o que tem no seu coração. É você e Deus. Então é você que tem que tomar cuidado. A gente admoesta, como diz lá em Hebreus, né? A gente admoesta, olha, cuidado, o pecado acontece. É muito difícil você aconselhar a pessoa por causa de alguma atitude que ela está suspeita só. Você fala, olha, irmão, cuidado, você está passando por esse lugar, eu estou vendo isso acontecer, mas se você não tiver muita intimidade, é difícil você falar com alguém. A pessoa pode ficar brava, e pode falar, está desconfiando de mim, está me chamando disso, chamando daquilo, então ela pode ficar nervosa, só que nós temos que fazer o seguinte, olhar a nossa santificação, e conhecer as nossas tendências, e fugir daquilo que nos atrai. Cada um tem o seu próprio tipo de tentação. Eu falei com os candidatos a batismo na semana passada, e temos pessoas já, uma jovem prestes a casar, e temos um adolescente. Os pecados são diferentes.
Pecado, todos podem pecar, mas é claro que o pecado de uma criança é diferente de um adulto, é coisa diferente o pecado dele. Ele tem algumas tentações que nós não temos, e nós temos tentações que eles não têm, mas você tem uma tentação que eu não tenho, e eu devo ter as minhas tentações, ou eu tenho, que você não tem, mas Deus conhece. O que nós temos que fazer? Nós temos que colocar-nos diante de Deus, como o apóstolo Paulo nos ensinou. Olha o que ele diz lá em Romanos, hein? No verso 24, Paulo diz assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E daí ele dá a resposta: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ele sabia que ele tinha problemas, Paulo. Eu não sei qual era, mas ele tinha algum problema. Eu queria que você pensasse, né? Você tem algum problema? Que só você sabe? Deve ter. É isso que você tem que tomar cuidado. Judas, ele tinha um problema com o dinheiro. O caráter dele estava revelado. Ele roubava o Senhor Jesus. Sabe, ele conseguia roubar. E Jesus deixava? Deixava, irmãos. Deixava, nós temos o livre-arbítrio, nós vamos escolher. Só que nós vamos colher o fruto da nossa escolha. Então, você vai continuar fazendo a coisa errada, você tem que pensar bem. É a sua tendência. Tem pessoas que têm na área moral, pessoas que são na área financeira, tem pessoas que não conseguem controlar os seus nervos. E daí o que você tem que fazer? Você tem que achar um jeito de frear isso. Frear. Sabe, o seu problema é com dinheiro, não mexe no dinheiro. Não mexe, passa para outro. Você justificar, fala assim, olha, cuida aqui. Eu conheço pessoas que, quando casaram, fizeram assim, passou para o cônjuge, você cuida do dinheiro, não quero cuidar. Os irmãos mais antigos vão lembrar, quem dava esse exemplo para nós era o pastor Ross, que ele dizia que a irmã Beth, né, a esposa dele, que cuidava do dinheiro. Ele não queria cuidar do dinheiro. Então, não é problema. Você tem, pastor, o meu problema é na área moral, sabe? Eu fico lá, de vez em quando, passa na internet lá e eu quero ver. Não, chama um amigo. Pede um amigo para te ajudar, porque você tem que se conhecer. Judas, ele se conhecia. 30 moedas que ele vendeu a Jesus, irmãos, não deixava ninguém rico. Não pode fazer a conta. Tem muitas tabelas aí nas Bíblias, aí você pode. Não deixava ninguém rico. Não era um valor, vou ficar milionário. Não. E por quê que ele traz Jesus? Não sei, eu não posso arrasar. Eu sei que financeiramente não era compensador, mas ele tinha uma tendência. Ele não era um assaltante de bancos. Ele era aquele que roubava moedinha por moedinha. Sabe, ia comprar lá, eu acho que ele era igual é que os nossos políticos são superfatura demais. Mas era aquele que ia comprar pão. Quando custou? Custou 3 moedas. Puxa vida, mas Judas, qualquer lugar custa uma moeda só. Mas eu fui naquela padaria cara lá, sabe? Aquela que faz, sabe, café expresso, é mais caro ali. Talvez ele superfaturasse, eu não sei. Mas eu sei que era o caráter, o problema não é o quanto. Não é se roubou 1 milhão ou se roubou um clipe, é o caráter que era difícil. Você conhece o seu caráter. Judas, se conhecesse o caráter dele e se prevenisse, não seria ele. Não seria. Eu vou continuar ainda, falando que não é ele, porque daqui a pouco eu chego até lá. Vamos lá. Como que ele traz? Volta para o texto. Vamos voltar para o nosso texto aqui. Marcos 14. No verso 44, diz assim, ora, o que o traía, Judas, tinha-lhes dado um sinal dizendo, aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. Jesus era conhecido. Então, estão várias teorias. Por que ele tinha que beijar Jesus? O beijo é um sinal de afeto e, para os orientais, é muito comum os homens se beijarem. A nós aqui temos esse costume, né? Por exemplo, os filhos, meus filhos eu beijo, todos meus filhos, qualquer lugar que eu estou.
Então, não é incomum, não é um negócio tão absurdo a gente ver os homens trocando esse beijo. E por quê? A gente não sabe quando que os judeus começaram a usar o talite, né? O talite é aquele manto que eles têm branco e azul. Não sabemos quando começaram, mas imagine que Jesus estava usando alguma coisa por cima. Pode ser, ou o talite, eu não sei se é da época dele, então eu não posso afirmar, sabe? Porque muitos costumes vieram do exílio. A sinagoga veio da época do exílio, né? Nessa época onde, depois de Malaquias, lá, então, muitas coisas foram criadas ali. Talvez tivesse o talite, ou talvez até estava frio, e ele tivesse algo para ser. Eu não sei, eu sei que de alguma forma ele quis identificar Jesus com um beijo. Era o sinal combinado. E esse é o sinal de afeto que nos preocupa. Por quê? Porque em Provérbios 27, eu vou lá com você em Provérbios, se você não chegar, eu chego, leio e volto para o texto, tá bom? Provérbios 27, verso 6, diz assim: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Então era um beijo. Chegou lá com cara de bonzinho. Hoje nós chamaríamos de fake news. É aquele fingimento que a gente tem lá. Mas daí eu fico pensando, né? Você que navega aí nas redes, vai, Instagram, Facebook, tem agora Getter, está aparecendo, cada dia aparece um concorrente aí. Mas você sabe que aqueles perfis não são aquilo lá, né? Não são, né? Há muitos anos atrás, eu e o pastor Neil, avançamos a madrugada num casal que voava tudo naquela casa, era copo, brigavam lá, um acusava o outro e a gente ficou, aí fez as pazes. No dia seguinte, ela lá, fiz um pudim para o meu amor. Eu falei, não tem problema, fez as pazes, que legal, mas olha, não é exatamente aquilo que está lá, você sabe disso. Você sabe disso. Eu tenho uma pessoa na minha família que a gente fala assim, vou tirar foto. Ela fala assim, vai postar? Vou. Então, peraí. Aí ela tira o óculos, vai lá, arruma o cabelo, fala, não posta nada. Porque daí ela coloca não pode tirar foto de qualquer jeito. Então, a gente produz. E isso, nós fazemos, pastor, está vendo? O problema é a internet. Não, o problema somos nós já fazíamos isso antes. É que agora a gente vai na internet. Mas antes a gente fazia isso. E quantas vezes a gente não descobriu amigos que eram traidores, traíam as esposas, e a gente depois ficou sabendo e para nós era uma pessoa totalmente correta e de repente fazia errado. Por quê? Porque a pessoa, irmão, cria um perfil social. O que os psicólogos chamam, cadê o Henrique? Me corrige depois, Henrique. Eu chamo de máscara social. Eu acho que é isso, né? Cadê o Henrique? É máscara social, né? Máscara social. O que é? Aquilo que você se apresenta. Você chega e faz aquela cara, bonzinho, não sei o quê, né? Você vai ver isso agora, quando começarem as campanhas. Vai ser uns candidatos à canonização. O Papa lá, católico, tem que ficar olhando, porque vai ter um bando de santo, cada um dizendo que é mais honesto que o outro. Né? E é sempre a mesma coisa. Precisamos de acabar com a roubalheira do Brasil. Aí vai tirar o que está aqui. Aí você vai ver, ele é do time que estava antes que roubava. Não tem jeito, não é? Aí você fala, o ser humano é assim. O problema todo é que o Senhor Jesus conhece o coração. Esse é o problema. E da mesma forma, irmãos, ele pode mudar o seu perfil ou ele pode abençoar o seu arrependimento. Eu insisto, né? O pastor Nil já até mencionou isso. Tem umas pessoas para mim que eu falo, olha, Acabe, pastor, Manassés, os piores reis lá, cruéis, se arrepende, Deus fala, não, vou dar uma colher de chá para ele. Eu falo, não, Senhor. Eu fico igual o Jonas, sabe? Não, mas destrói aquele povo. Ele, não vou destruir. Se arrependeu, acabou. Fala, não, Senhor Deus. Sabe por quê? Porque a gente quer justiça. E Deus quer dar misericórdia. Então, vamos pensar comigo. Eu não estou fazendo teologia aqui, não quero discutir com você, mas eu acho, se Judas se arrependesse, outro trairia Jesus.
Ele precisava de se arrepender. Mas sabe o que ele fez? Vamos continuar. Não vamos continuar, porque aqui não diz. Aqui não fala disso. Marcos dá esse relato, mas Lucas nos dá um detalhe interessante. Quer ver? Vamos lá. Lucas 22, 48. Lucas, o relato paralelo é interessante, porque cada um dá um relato, né? Então, mas olha o que diz Lucas 22, 48, que Marcos não relata. E Jesus disse: Judas, com um beijo traz os filhos do homem? Se você for em Mateus, Marcos não, mas vai em Mateus 26. Mateus 26, estamos todos, é tudo relato paralelo, tá bom? É o mesmo relato. Jesus sendo preso. Mateus 26, no verso 50, quando Judas chega e fala, Rabi, e beija, Jesus diz assim, Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Sabe o que acontece aqui? Sabe qual foi a resposta que não está aqui registrada? O silêncio. Judas não responde. Judas fica quieto. É só isso. A resposta de Judas não é registrada, mas as atitudes dele dizem qual foi a resposta. Houve duas pessoas que se destacaram na traição e negação de Jesus. Uma, Pedro, negou Jesus. Isso, os evangelhos não dão moleza. Batem em Pedro mesmo. E outra é Judas, que traiu. Quando os dois percebem, aspas, vou falar uma gíria, desculpe, a besteira que fizeram, o que Pedro faz? Chora amargamente. Só que depois ele está orando quando Jesus morre. Judas o que faz? Não responde nada. Só que ele, com remorso, vai tentar desconstruir diante dos homens a sua atitude. Ele vai, devolve o dinheiro e vai se enforcar. Sabe o que é o suicídio? Sabe que o judeu ele não sepulta os suicidas na mesma, eles sepultam no muro. Eles não sepultam nas tumbas comuns, eles sepultam no muro. Sabe por que eu acho? Mas olha, o suicídio, irmãos, é o assassinato da esperança. Quando você comete suicídio, você está dizendo, não tem esperança. Eu sei que tem problemas mentais, eu sei, eu não vou discutir isso, não posso discutir porque não é a minha área, e eu não entendo, e eu acho que nem os psicólogos não conseguem responder ainda, porque a mente humana é sempre uma caixa de surpresas, mas Judas vai e ele mata a esperança. Pedro chora, mas Pedro levanta. Olha Davi foi chamado por um profeta do Senhor, você é um assassino, você deu a sentença, lembra? Quando ele trai, quando ele pega e abusa de Batseba e manda matar o seu marido, e Natan conta uma historinha lá para ele, eu não vou entrar nessa história agora, mas Natan conta uma história, uma parábola, Davi fala, esse homem devia morrer, ele fala, então, é você mesmo. O que Davi faz? Ele podia fazer assim, então mata, não, ele fala, não, pequei, perdão. E daí no Salmo 51 ele vai escrever, um coração contrito, Deus não recusa. Judas, você deveria ter um coração contrito. Talvez tenhamos pessoas aqui, ou lá, na internet, ou talvez até aqui em cima. Temos nós dois aqui, ó, que de vez em quando fazem umas besteiras sérias. Com vergonha a gente tem que confessar isso. Só que, quando pede perdão a Deus, Deus perdoa. O sangue de Jesus perdoa todos os pecados. Todos. E você tem que pensar nisso. Só que tem que ter atitude. Não adianta você dizer, sabe o que Judas falou? O que você não deve dizer. Não tenho mais conserto. Tem. Todo mundo tem conserto na mão do Criador. Todo mundo. Aquele jovem que recusou a paternidade, pegou a herança de um pai vivo,
Ou seja, ele matou o pai no coração dele em vida. Ele vai e ele gasta o dinheiro do pai, ganhado com suor honesto, porque o pai representava a Deus. Aquele jovem vai gastar todo o dinheiro com as piores coisas do mundo. Mas quando ele volta, fala, está perdoado. Como que Deus pode perdoar assim? Porque o sangue de Jesus perdoa o pior dos pecados, ao nosso ponto de vista, e o mais leve dos pecados, ao nosso ponto de vista. Judas poderia ter sido perdoado se ele tivesse uma atitude diferente. Deus reescreveria a história, porque não há uma profecia de quantos anos Jesus ia estar nesse mundo. Podia ter tido algumas duas tentativas, a gente não sabe. Eu estou falando que não está na Bíblia, tá? Eu só quero defender a minha ideia de que se você pedir perdão, Deus tem perdão. Não tem pecado que não tem perdão. Mas a atitude de Judas, não tem mais jeito, eu sou assim mesmo, acabou com ele. Se você pensa assim, não pense. Jesus não veio fazer isso. Quando ele morre na cruz, ele está dizendo, tem jeito. Você tem jeito. Todo mundo tem jeito. Você vai nas prisões, tem filas geralmente de mães lá. Sabe por quê? Elas ainda acreditam que aquele filho tem jeito, ou aquela filha. E o nosso Deus e Pai, Ele acredita, nós temos jeito. Porque o jeito que a gente não consegue ter, Ele teve por nós, que é Jesus Cristo morrendo na cruz. Então pense nisso. Se você é uma das pessoas da fake news, não vai dar certo. Não, pastor, eu sou autêntico. Eu sou autêntico. Então tá bom, não tem problema. O autêntico vai para o céu? Não, irmãos, não vai para o céu. Já viu aquela história da pessoa fala assim, ó, eu sou sincero. E a gente fala, e o inferno está cheio de sincero? É verdade. Sabe por quê? Porque tem pessoas que falam a verdade, mas Deus conhece o coração. Lembra da parábola de Jesus entre o fariseu e o publicano? Vamos ver lá, olha, vamos lá nessa parábola lá de Jesus em Lucas. Está em Lucas capítulo 18, quer ver? Vamos comigo lá em Lucas 18. Logo no verso 9, olha. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. E eu vou dizer uma coisa aqui que não está na Bíblia. Os dois sinceros, hein? Eu não acredito que eles estejam mentindo. Os dois são sinceros. A história que você vai ouvir agora são de corações sinceros. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou. Estava agradecido? Estava. Porque não sou como os demais homens. Ele era igual aos demais homens? Não era. Ele era uma pessoa certinha. Não tinha problema. Ladrões, e realmente os outros eram ladrões, injustos, adúlteros, era um marido fiel. E nem ainda como esse publicano. Sou religioso, jejuo 2 vezes por semana. Não sou avarento, porque eu dou o dízimo de tudo o que eu possuo. Olha a resposta dele, sincero. Eu não sei quem é esse daqui, mas talvez fosse aquele jovem rico. Lembra do jovem rico? Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? Fala, cumpre os mandamentos. Fala, eu já cumpro desde a mocidade. Vamos lá, vamos para o céu então. Cadê? Onde que eu entro? Falta só uma coisa. Ele, o que é? O que eu esqueci? Não, uma coisinha de nada, vem aqui, ó. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Acabou. Perdeu o ônibus. Perdeu o trem. Porque era exatamente o que ele não podia ter deixado para trás. A sinceridade não te leva para o céu. Você talvez seja um religioso sincero. Religiosos sinceros sem Cristo vão para o inferno. Porque a religião não leva ninguém para o céu. A sinceridade não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é a graça de Deus derramada sobre aqueles que têm fé em Cristo. Ele é o único caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, sinceridade não basta. Só que também, irmãos, nós temos que pensar uma coisa. Quando você não tem o que falar, a Bíblia diz que, lá em Provérbios, que o tolo, quando se cala, passa por sábio. Então, não sabe o que falar? Irmãos, é como alguém já disse, determinado jogador, né? Quando você fica quieto, você é um poeta. Então, diante de Deus, faça a poesia do silêncio. Porque o publicano
sincero pecador. Ele sabia que era pecador. Só que ele não recita os pecados dele. Ele não faz aquela confissão, olha, eu vou relacionar aqui, Senhor, todos os pecados, eu tenho que me perdoar. Olha, eu pensei isso, eu falei isso, eu ouvi isso, eu participei disso. Ele não. Sabe por quê? Porque na sinceridade daquele publicano, ele sabe que antes que a palavra chegue à boca, o Senhor Deus já conhece. Então, olha como é que o publicano orava. Verso 13 de Lucas 18. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Lembra de Davi no Salmo 51? Um coração contrito não desprezarás, ó Deus. Mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Acabou. Jesus falou assim, voltou justificado. Como? O outro contou uma série de qualidades, e esse daqui não assumiu nenhum defeito, ele assumiu. Ele disse, eu não tenho jeito, eu só espero a tua misericórdia. Judas conseguiria isso. Você conseguiria isso. Todos conseguem, porque Jesus disse que os que vêm a Ele de maneira nenhuma lança fora. Então, olha, estamos num mundo onde o pecado está na nossa frente. A gente peca por uma série de coisas. Quando nós somos imprudentes, que é, fazemos coisas que não devemos, ou como sendo negligentes, deixamos de fazer coisas que deveríamos fazer. Lembra que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, a negligência e a imprudência nos levam a pecar. Mas a misericórdia de Deus, ela nos dá essa graça e misericórdia de Deus, nos perdoa todos os pecados. Então, eu queria que você refletisse na Páscoa. Por quê? Porque agora, volta para Marcos. Esse detalhe não conta lá, vou voltar para Marcos aqui. Ó. Marcos 14. E daí, Jesus é preso, né? No verso 46. Depois do beijo de Judas. E lançaram suas mãos sobre ele e o prenderam. E um dos que estavam ali presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhe, saístes com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador? Eu vou ler o 48 depois, por enquanto eu vou ficar só aqui. Alguém cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Marcos não dá detalhes, mas João dá. Vamos lá para João. João 18, relato paralelo. João 18. João capítulo 18, verso 10, diz assim, então Simão Pedro, olha quem é que estava ali com a espada, hein? Então Simão Pedro, que tinha espada, ele era o mais calmo, né? Mas andava com a espada, já imaginou? Que tinha espada, desembainhou-a e feriu o sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então, vocês falam que aqui já temos detalhes que Marcos não diz. Que foi Pedro que cortou e que foi Malco o que sofreu. Mas se você for num outro relato paralelo, outro relato, Mateus, vamos lá para Mateus? Mateus 26. Mateus 26, no verso 51, o mesmo relato, hein? Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse-lhe, embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que não poderia agora eu orar a meu Pai, e ele não me mandaria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então temos mais detalhes. Jesus sabia que Deus poderia mandar o aviso. Só que ele não poderia negar a morte na cruz. Ele não poderia negar o cálice. Por quê? Se Jesus tivesse negado o cálice, ele não seria o Cristo. Essa é a diferença. Se ele negasse, ele não seria o Cristo. Deus sabia que precisava de pagar a justiça do pecado com o sangue do seu próprio Filho. Do próprio Filho que tem a essência de Deus. Quando fala que Jesus é unigênito do Pai, é o que tem a mesma gênese do Pai, o mesmo gene, a mesma essência do Pai.
Então, ele é uma das pessoas da Trindade. Então, por isso é que ele tinha que passar por isso. Ele fala, não adianta, meu pai mandava se eu precisasse. Então, cada evangelista, cada escritor vai dando um detalhe dessa espadada aí na orelha. Mas Lucas dá um outro detalhe que aqui não tem. Vamos lá, Lucas 22. Lucas 22, vamos em todos os relatos paralelos para ver sobre vários aspectos. Lucas 22, verso 50. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse, deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Vamos lá. Amar os inimigos. Jesus poderia ter falado simplesmente, Pedro, guarda a espada. Mas Jesus vai além. Ele cura o homem. Cura aquele homem que estava ali para prendê-lo. Cuida, porque ele era servo do sumo sacerdote. Ele cura aquele homem que era servo do acusador. Porque, na verdade, Jesus foi condenado por blasfêmia, que vinha dos sacerdotes. Mas ele cura. E por quê, irmãos? Nós, se queremos nos chamar cristãos, nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Eu sei que é difícil. Sabe por quê? Você fala, eu não tenho inimigo. Eu ouço falar muito disso. Eu falo, eu quero ver quando te fecharem no trânsito se você não tem inimigo. Claro que tem. Eu quero ver agora. Vou brincar aí, hein? Porque eu sou português, eu sou fácil. Quero ver agora que o seu time perdeu e os outros começarem a gozar, você não vai ter inimigo. Vai ter sim. Pessoal, tudo te zoando, você querendo avançar. Eu tenho um remédio para você, hein? Fazer a propaganda aqui. Torce a Portuguesa, que é o único time consistente. Ele só perde, ele não altera. Não tem sombra de variação, ele está sempre perdendo. Então, eu estou sempre firme lá, não tem esse negócio de ganhar um jogo e perder o outro. O meu é sempre perdido, eu já sei. Olha, torcer para a Portuguesa, estou brincando aqui. Pastor Neil, é igual estudar o Reino do Norte. A resposta, o rei era bom ou era mal? É sempre mal, é a Portuguesa. Portuguesa do Reino do Norte, sempre mal. Estou brincando com você. É só para você despertar e para você saber que para ser cristão, tem inimigo sim, você tem que reconhecer os inimigos, não faça fake news, e tem que fazer o que com os inimigos? O que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, nos diz o que é que nós devemos fazer com os inimigos. Romanos 12, verso 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber para o inimigo. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça, sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, é isso que estamos fazendo? Lembra um pouco das suas atitudes, como é que tem sido. Não só no trânsito, eu falo no trânsito que é o mais. Como é que tem sido? Vou tomar um gole de água, só para você pensar. Está com raivinha de alguém? Está com raivinha? Sabe aquela pessoa que quando ela fala no grupo, você... lá vem. Sabe aquela que quando manda o áudio, você nem vou ouvir. Está com raivinha? Chama essa pessoa de inimigo. Não para ela, tá? Para você. Fala, agora o que eu vou fazer? Vou tratá-la como um inimigo cristão. Eu vou ligar para ela e falar assim, mande um áudio maior para mim. Eu quero te ouvir. Você está precisando de alguma coisa? Eu vou te ajudar. Você faz isso. Ah, pastor, eu não aguento. Então, avô da Mariana, que já era crente lá na Espanha. Lá. Ser crente não é fácil. Mariana escutou isso a infância inteira. Morava lá no quintal do avô. Ser crente não é fácil. Pensa que ser crente é vir na igreja? Agora não tem nem que pôr roupa. Eu ainda vim de paletó, nem precisa de... Agora pode vir com qualquer roupa para a igreja. Pode ficar até em casa assistindo. Ser crente é mais difícil que isso. Pega Romanos 12, aplica no grupo de WhatsApp e muda a sua postura aí. Esse negócio de ficar aí jogando indireta. Não estou brincando, hein, pessoal, não estou sabendo de nada não, hein.
Ó, é mera coincidência, é igual o filme, hein? É mera coincidência, eu não estou sabendo de nada não, porque eu escuto, eu já vou dizer para você. Quando você manda aquelas florzinhas, bom dia, boa noite, zebrinha e tal, o meu eu já bloqueio, não baixa nada. Quando você quiser que eu assista um vídeo, você diz, pastor, veja esse que é bom, porque eu não baixo nada desses negócios, nada dessas, bom dia, boa tarde, boa noite, sabe? Florzinha para lá, não baixa, o meu já não baixa para não ficar enchendo o celular das coisas. Mas quando você manda, né, e fala assim, olha, pastor, vê esse, aí eu vejo. Aí eu vejo, então eu não estou com raiva de você não é inimigo não. É para não ser inimigo que eu estou fazendo isso. Então, se você tem, para com a raivinha, olha aqui, ó, Paulo diz como é que funciona. Mas vamos voltar para o tema, vamos terminar a mensagem, vamos lá para Marcos 14. Bom, agora sim eu vou no 48, 49, tá? E respondendo-lhe Jesus, disse-lhes, saístes com espadas e varapaus a prender-me como a um assaltante, como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendeste, mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Muito interessante. E eu quero que você vá comigo no texto paralelo, em Lucas. Olha que interessante. Lucas capítulo 22. É muito interessante você ler os relatos de cada escritor do mesmo fato. Cada um acrescenta um detalhe. Lucas 22, capítulo 52. Mesma coisa, mesmo relato, com algum detalhe. E disse-lhe Jesus aos principais sacerdotes e capitães do templo e anciãos, que tinham ido contra ele, saístes como a um salteador, com espadas e varapaus? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a hora e o poder das trevas. Que hora é essa, hein? Como eu falei, Lucas ele dá um detalhe diferente. Eu vou te convidar, nós estamos aqui no final do ministério de Jesus. Eu queria te convidar a ir lá no começo. Lucas capítulo 4. Na tentação. Logo após o batismo de Jesus, ele é tentado por Satanás. Lembra das perguntas, né? As perguntas que tanto intrigam a humanidade, né? Transforma essas pedras em pão. Vou dar minha dica cultural que de vez em quando eu dou. Dessa vez hoje é não cristã, hein? Não cristã. Tem um livro enorme lá do Dostoiévski chamado Os Irmãos Karamazov. E eles têm uma análise de um capítulo inteiro dessas 3 perguntas. É bom para o Henrique aí, que é o psicólogo, porque é mais uma coisa psicóloga. Mas se prepare, hein? 3 volumes, meu filho, vai ler. Então, se você lê a Bíblia todo ano, vai lá ler. Mas não precisa de ler, não. Ele faz análise psicológica. Mas é só interessante saber como essas perguntas intrigam. Mas Lucas dá um detalhe aqui, que é muito interessante. Olha, Lucas 4, verso 13. Olha que interessante. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. E se você for na Nova Versão Internacional, se você tiver, tem alguma versão que diz assim. A Nova Versão Internacional, ela diz assim, ó, tendo terminado todas estas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Deixou por algum tempo. Deixou até a ocasião oportuna. E qual era a ocasião oportuna? Era essa. Por isso que Jesus disse, essa é a hora das trevas. O diabo tinha tentado no início do ministério. E se tem um elogio para fazer do diabo, é que ele é persistente. Ele não desiste. Nesse ponto ele é melhor que muitos crentes. Ele fica até o fim. Sabe que vai perder, mas ele está lá ainda. Não desiste, não desiste, não. Que é isso? Vamos lá. Eu acho que ele é brasileiro, né? 7-1 e quer continuar o jogo. É assim mesmo. É, pessoal, desse jeito. Vamos continuar, vamos continuar. Ele está lá, irmãos. Ele falou no começo. Eu deixo até a próxima ocasião. E ele foi, tentando. Tentou no Getsemane. Chegou na hora da prisão, quando ele sabia que Jesus estava na maior fragilidade.
é essa hora que ele pega. Como é que está na sua vida? Na hora que você estiver na sua fase de maior fragilidade, é aí que ele vai te pegar. É a hora, tenha certeza. É dessa hora. Já notou? O dia que você levanta com raiva, tem dia que a gente levanta com aquele choquinho interno, só eu, levanta também? A gente está assim meio que tremendo, assim, interno, assim, mas isso você acorda assim nervoso, tenso. É naquele dia que os motoristas todos resolvem te deixar. O ônibus passa e te deixa para trás, perde o voo, perdi o voo essa semana, tem negócio, tá vendo? É o dia que está tudo ruim. É a hora que você está mais nervoso e Satanás quer te tentar. Ele sabe a ocasião. Você está firme? Sabe por que Paulo fala, aquele que está em pé, cuide que não caia? Porque vai chegar a ocasião e o diabo está de novo lá. Ele está lá. Ele estava no começo do ministério, até a ocasião oportuna, e chegou. Por isso que Jesus fala, eu sei que é a hora. Pode pegar, eu sei dessa hora. E como é que nós temos que fazer? Nós temos que seguir, resistir ao diabo, que é como Pedro fala, através da nossa santidade, da nossa dedicação ao Senhor. Então, não adianta, pastor, eu vou fugir da tentação. Irmãos, os monges na Idade Média, eles ficavam nos mosteiros. Qual era a ideia? A ideia era ter uma vida reclusa para não cair em tentação. Só que fugir do pecado não resolve se você não estiver perto de Deus. Você tem que estar perto de Deus. Só fugir do pecado é metade do caminho. Então você foge do pecado e vai para Deus. Ora, é o mais fácil. É isso que tem que fazer. Vamos continuar o nosso texto. Vamos para Marcos. Não vamos para Marcos, porque o que eu vou ler agora não está em Marcos. Marcos não conta isso. Vamos para Mateus. Marcos não conta isso daqui. Na visão de Marcos, ele não quer, vou brincar aqui, não quer dedurar os colegas, mas aqui, Mateus, ele não dá moleza não. Mateus 26, verso 56. Depois que Jesus fala, vocês não me prenderam, tal, diz assim, mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos deixando-o fugiram. Esse aqui não tem dó, dedou todo mundo. Vocês tudo fugiram. Inclusive, né? Todo mundo, até que escreveu, todo mundo fugiu. Fugiram, irmãos, ninguém ficou lá. Sabe o que aconteceu? Pedro tinha dito, você fala, pastor, mas é claro, ameaçar. Não, irmãos. Eles tinham prometido que não ia deixar, sabia? Eu já falei isso uma vez aqui na igreja. Vou ter que ir para outro, hein? Peraí, vou ter que ir para outro. Não, Mateus mesmo. Mateus 26, 35. Dá uma lida. Tá aí, tá fácil então, hein? Mateus 26, 35. Quando Pedro fala assim, não vou te negar, Jesus, você vai me negar, rapaz. Estou dizendo para você que vai negar. Rapaz, eu coloquei, tá? Ele não falou isso. Ele diz, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Verso 35. Disse então Pedro, ainda que me seja necessário, mistério é necessário, que me seja mistério morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Na hora que o fogo esquentou, as pipocas todo pularam da panela, até, não só Pedro, todos os outros, sumiram, desapareceram. Como é que é lá? Hashtag fui. Caíram fora, foram embora. Porque na hora que o negócio aperta, a gente fica desse jeito, foge mesmo. Ninguém fica. Irmãos, nós somos sustentados pela força de Deus. Não adianta dizer que é corajoso. Não adianta. A nossa coragem tem que vir do céu. A coragem do homem, sabe qual é? É a de Pedro. Corta a orelha, mas Jesus fala, não quero que você faça isso. E não era mesmo, porque Jesus falou que nenhum dos que deste eu vou perder. Então, ele falou que era só com ele. Em outro relato, Jesus fala, é comigo, deixa eles ir embora. Mas aí eu quero terminar. E eu vou voltar para um relato que só Marcos conta. Marcos 14. Marcos, só ele que conta isso daqui. Depois que ele fala que todo mundo fugiu, né? Que Marcos também igual, deixando todos fugiram, hein? Verso 51. E certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu. E os jovens lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu deles
nu. Interessante, só Marcos que conta. Até tem alguns autores, alguns estudiosos, né, que eles acham que é o próprio Marcos que escreveu aqui, sabe aquela igual Paulo diz, eu conheço um homem que do corpo sei, alguns acham, eu não sei, não estudei, nem acho que tem como saber, eles acham que é o próprio Marcos, tinha um rapaz assim, né, meio calvo, usava terno de vez em quando, mas não vou dizer quem é, então eles acham que é ele, mas eu não sei se é Marcos. O que importa é que esse rapaz estava lá, envolto num lençol. Isso nos chama muito a atenção, sabe por quê? Irmãos, por que quiseram pegar esse rapaz? Porque de alguma forma ele se identificou com Cristo. De alguma forma, esse homem, no meu ponto de vista, ele se identificou com Cristo. Ele não estava vestido com uma roupa que o identificasse, mas de algum jeito ele era um homem que as pessoas sabiam que era seguidor de Jesus. De alguma forma, eu acho isso. Eu estou tirando uma conclusão que não tenho mais textos para me dar a base, mas então, se você não acredita nisso, eu quero imaginar que ele não era uma pessoa que estava simplesmente passando, vem para cá. Eu acho que ele era uma pessoa que foi identificada com Cristo. Não importa a roupa, pode ser um lençol. Ele fugiu também. Ele largou o lençol e fugiu. Tudo bem, todo mundo fugiu. Os discípulos fugiram, Pedro fugiu, todo mundo fugiu. Ele fugiu e deixou até o lençol, ele fugiu nu. Mas uma coisa, ele foi identificado. Ele foi perseguido por causa do Senhor Jesus. E eu quero ter isso com você. Você é identificado com Cristo? Agora que os times aí, depois que a Portuguesa ganhou meio campeonato em 73, agora os times aí ganham, vai ter um monte desse time que está ganhando aí. Vai ter um monte desse time aí. Vai ter um monte de gente vestido com aquela roupa, então você vai saber que ele torce para aquele time. É sempre assim. Mas sabe o que acontece? Daqui a pouco, outro time vai ganhar. Porque é assim que acontece. Esse time ganha, os jogadores, quando abre a janela lá, do pessoal querer vender os jogadores, eles vão ganhar mais, vão ganhar em euro, vão ganhar em dólar, daqui a pouco vão ganhar em rublo, porque está mudando aí os negócios, e daí vai acabar, e daí outro time vai ganhar. Não importa a roupa, esse homem foi perseguido por causa de Jesus Cristo. Não quero saber da sua roupa. Qual roupa que você veste? Quero saber, você é identificado com Cristo? Você hoje está vestido de crente, talvez. E é que crente tem roupa. Mas a gente olha e nós temos sempre o nosso julgamento social. Mas será? Será que você é identificado com Cristo, mesmo sem roupa? Mesmo sem a sua máscara social? Mesmo sem o seu perfil social? Mesmo sem a sua rede social postar tanta coisa de cristão, mesmo sem mandar aquele bom dia, tenha um dia abençoado, café com Cristo, aquelas coisas todas, será que mesmo sem isso você é cristão? É só você olhar suas atitudes. Esse jovem, só Marcos relata, mas ele está lá, registrado na Bíblia. Alguém perseguiu este homem, porque ele estava seguindo Cristo. Tenha grande gozo quando você sofrer perseguição por causa de Cristo. Isso é agradável ao Pai. Sua vida está muito fácil? Não. Enfrenta um pouco mais. Eu vou voltar aos pedidos que eu fiz no começo. A gente vai parar por aqui. Se exponha. Dá para ir para Nova Iguaçu? Pode ir. Dá para ir para Paulínia? Vai. Não dá? Vem para cá. Vem dia 9. Não, pastor, isso aí não é minha praia. Vai ajudar o Everton na comunidade lá. Vai lá, eles querem fazer um passeio com criança que está precisando de alguém. Vai lá, se expõe. Vai lá. Sabe por quê? A hora que você tiver 40 crianças, olha o Everton, você estava assistindo aí, desculpa, olha eu espantando a turma aqui. A hora que você vê 40 crianças dando trabalho, eu quero ver se você é cristão. Vai lá ser cristão. Vamos, tem que se expor. É muito fácil ser cristão dentro de casa. Jesus foi até o Getsemane. Os discípulos foram juntos. Jesus sofreu a prisão, os discípulos estavam juntos. Tudo bem, todo mundo fugiu, até o rapaz, deixou até a roupa, não tem problema. Mas eles estavam lá. E você, está lá? Você está lá com a gente? A igreja está indo. E você, está junto? Você está lá? Talvez você fale, mas pastor, eu não tenho nada que oferecer. Não tem importância. Venha com o seu lençol.
mas venha fazer alguma coisa. Um dia, eu pensava que eu tinha roupa, até que eu ouvi a mensagem do Evangelho, e eu vi que não importava a roupa que eu tinha, eu era um homem nu diante de Deus. E por muitas vezes eu fugi, até o dia que eu sempre deixava a minha roupa, e a Mariana que me levou a Cristo, e ela me perguntava, o que você achou da igreja? E eu falava da roupa. Bonita a igreja, olha, as janelas, eu sempre falava da roupa. Aí um dia ela não me falou nada, mas eu escutei um homem falando numa conferência de Páscoa, que Jesus Cristo morreu e que a roupa dele foi dividida. Lançaram sortes sobre a roupa dele. E ele foi crucificado. Aí eu vi que o nu era eu. Sabe quem era esse rapaz? Se não for Marcos, era eu. Tomara que você seja também. E que você seja identificado por Cristo, não pela sua roupa, mas porque as pessoas olham e falam, é o seguidor de Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor nos abençoe e peço perdão pelos nossos pecados. Eu confesso o nosso arrependimento pelas nossas obras mortas e te peço, Pai, que nós possamos ser identificados com Cristo, mesmo nas perseguições, mesmo, Senhor Deus, que precisamos de sofrer, nós queremos sofrer pelo Teu Evangelho. Pai, pela nossa covardia, talvez, na hora da perseguição nós vamos fugir, como os Teus apóstolos fugiram, como aquele homem fugiu nu, mas uma coisa nós queremos, ser identificados com Cristo, porque Ele nos salvou pela sua misericórdia, pelo seu sacrifício. Ele tomou o cálice que era nosso, e é em nome dele que nós estamos orando. Amém.